Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Anestcast, que é podcast oficial da Anest Review. E hoje, novamente, tendo a honra, o prazer de estar com o Luizão galera, aqui, beleza? sempre falando de temas bem simples e pouco polêmicos aí, né, Luizão? Na anestesia. Hoje a gente vai falar tenebroso. de um que é tipo assim, tá tudo escrito, protocolo, mas enfim. Isso é polêmico, Realmente, cara, de polêmica na pra verdade, vocês. eu tô enrolando vocês aqui, galera. Hoje tem muita polêmica aqui em relação a manejo, opção de tratamento que a gente tem, porque a gente vai seguir falando de saída difícil de SEC. A gente falou no podcast anterior sobre falência de VD e hoje a gente vai falar de uma parada aí que é o pesadelo do anestesista na saída de SEC. A SEC já durou 1h20, 1h30, você já fica pensando, cara, esse paciente vai fazer uma vasoplegia. Como que eu vou manejar isso aqui? Tem algum caso recente aí, Luiz, que você lembra? Foi em cardíaco? Não foi? Você pegou uma vasoplegia? Graças a Deus, na saída de SEC tem tempo que eu não tenho um caso grave assim de vasoplegia, né? Tive em outras situações, transplante hepático mesmo, semana passada, teve um caso bem grave, né? Mas na saída de SEC, graças a Deus, tem muito tempo que eu não pego uma daquelas quebradeiras mesmo. Eu peguei... Você teve alguma recente aí? Não exatamente tão recente, mas um mais marcante assim na saída de SEC, porque você vê a vasoplegia se desenhar na sua frente antes de acontecer, né? Antes da cirurgia. Era um paciente de né? Que você já espera. 27 anos, ela tinha uma endocardite grave, bivalvar, e já tinha, em exame de imagem, algo sugestivo de fazer aneurisma micótico sistêmico, né? Então você imagina que estruturalmente, macroscopicamente, a ponto de você ver uma lesão vascular no exame de imagem na ressonância, no caso ela já tinha aneurisma de mesentérica, que é aquela coisa, né? O coração emboliza, um êmbolo séptico ali, onde ele bate, inflama a parede do vaso, gera aquela reação local, faz um aneurisma, né? faz um aneurisma micótico. E essa paciente foi entrar, e aí você já pensa, né, em abrir aquele arsenal, nada confirmado pelas melhores evidências aí do que tem, o que dá para fazer hoje. Você começa a imaginar aquele escalonamento ali da vasoplegia e imaginar cenários onde você se sente quase que preso ali. Falou, cara, não é algo cirúrgico, tudo que envolve suporte medicamentoso que está na literatura já foi feito, e aí você começa até a duvidar das doses teto, né? Fala, caramba, aumento mais aqui nora, vasopressina, realmente será que essa dose teto mesmo tá valendo aqui? Porque não tá dando mais. E aí aquele contexto que volume não adianta, você começa a pensar, cara, aqui o glicocálix aqui já foi embora, tudo que eu der de volume já vai para o terceiro espaço, não adianta mais, débito cardíaco já tá assim, no talo, e você já começa a pensar naquele choque misto, né? Daqui a pouco o coração não vai aguentar mais isso aqui, ter que entrar com inotrópico também, enfim. Hoje a gente vai passar por tudo isso aqui e vamos começar totalmente pelo básico, né? Que é definir basicamente o que é uma vasoplegia. Lembrando que até a própria definição de vasoplegia não é um negócio tão certinho na literatura, porque depende muito de monitorização. Outras definições depende da droga que você está usando, da dose que você está usando. Mas hoje, vamos supor que no mundo ideal, na vida e na prova, você tem um monitor ali de débito, por exemplo, você consegue calcular resistência vascular sistêmica. Quando que você considera que esse paciente tem aquele choque hiperdinâmico que você caracteriza como vasoplegia? O que a gente tem de mais certo ali talvez seja pela monitorização avançada mesmo, né? Quando a gente tem ali o paciente que tem aquele débito altaço, como você falou, né? Mas a via de regra acima de 2,2 no índice cardíaco, resistência vascular sistêmica menor do que 800, né? E a PAM baixa, que você vai ter que tratar, aqui no caso usando vasopressores. Essa é a definição clássica, né? Mas nem sempre a gente tem os monitores, né? Aí começa a complicar um pouquinho mais para a gente fazer o diagnóstico, batendo o martelo que aquilo ali é um choque vasoplégico mesmo, né? Entendi. Então, às vezes pelo contexto clínico do paciente, você suspeita que ele está evoluindo para o choque distributivo. Dependendo do que você tem na mão ali, você já sabe que o problema não é mais volume, sabe que não responde a volume, que é um pouco mais simples de a gente
tentar inferir isso aí, se tiver com PIA, obviamente esse paciente idealmente vai estar com PIA, né? Você vai estar usando droga vasoativa, um paciente grave. E uma coisa que eu achei interessante, quando... Até nessa época desse caso de endocardite grave aí, que fez vasoplegia, eu fui tentar fazer uma revisão pós de literatura, né? Até nessa tentativa de, cara, tem alguma coisa no horizonte aí, de médio prazo, pelo menos, para a gente tentar ser um pouco mais eficiente aí, nesses casos de vasoplegia. E algumas coisas me chamaram a atenção, tanto de droga como de monitorização. E algo bem interessante é que os monitores novos, né, eles estavam começando a olhar para a curva da PIA, principalmente aquela parte ali da reflexão, né, onde que está a incisura dicrótica, qual que é a largura. E é um negócio que, intuitivamente, há muitos anos atrás, o pessoal já olhava a curva de PIA de um paciente mais grave, com droga vasoativa, chocado, vasoplégico. E, obviamente, a gente não tinha um parâmetro objetivo, mas você olhava aquela curva e falava, caramba, essa curva tá esquisita, tá estranha. Aí você vai lá e lava o circuito da PIA, né? Pô, será que é essa curva aqui mesmo? Perdendo um pouco a incisura dicrótica, uma curva esquisita. Olhando aqui, parece que não tem mais aquela segunda fase ali da reflexão da onda de pulso. E o pessoal começou a olhar isso e falou, caramba, será que isso aqui não é, na verdade, um problema gerado porque esse vaso não consegue mais refletir de volta isso aí, ele não consegue mais acomodar e gerar pressão, porque débito tem, o coração está lá mandando um mundo de sangue para frente. Será que esse vaso não conseguir acomodar esse volume gerando pressão, uma cabeça de pressão, mexe nessa curva? Mexe. Inclusive, como você falou, é exatamente isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um monitor mais novo, o Acumen IQ, que você liga lá no Hemosfera mesmo. Sou patrocinado pela Edwards não, tá? Até gostaria de ser, mas não sou não. Tô falando porque é o monitor que a gente usa. Ele usa aquela análise ali de skewness de curtose nos pontos da análise da curva de pressão arterial, né? Para gerar o valor do HPI. Como é que ele fez o HPI? Ele analisa, ele pegou um número absurdo de pacientes, né, no período intraoperatório e analisou os pontos. Ele pegou 23 pontos principais ali daquela curva que diziam que aquele paciente ficaria hipotenso nos próximos minutos, né, que é o que vai gerar o HPI, né? Então ele foi gerando dados para meio que tentar fazer uma predição. Exato. De hipotensão que ainda não tinha se manifestado clinicamente. Uma das coisas que ele usa lá é aqueles dois conceitos lá de skewness e curtose, né? Mas é aquilo. Aquele tá lá, tá o algoritmo dele. Nem sempre a gente vai ter. A gente consegue analisar isso para vasoplegia? Consegue. Outra coisa interessante. Não sei se você já ouviu, provavelmente já ouviu falar, né? Tipo, o paciente tá lá, vasoplégico pra caramba, chocadão, dose alta lá de nora, vasopressina também associada. Como é que você vai confiar nessa onda de pulso aí? O que o monitor fala? Para esses pacientes não é tão adequado você utilizar os valores que estão sendo demonstrados ali para o seu paciente para tomar uma conduta, certo? Além da gente definir que o paciente está vasoplégico ou não, a gente também consegue definir se esses valores estão validados ou não. Só olhando e fazendo um cálculo simples ali na curva de pressão arterial, tá? Que é o Dykes percentual. Esse aqui eu tenho aqui na imagem. Joga ele na tela pra gente, Jonathan. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa questão? Essas medidas que a gente pode analisar ali na pressão arterial para dizer que meu paciente está vasoplégico. Eu estou fazendo basicamente uma parte daquele algoritmo, só que aqui, ó, no olho, no manual, fazendo continha. Falando que o paciente está ali, está vasoplégico. E se ele tiver vasoplégico com valor X, que a gente vai te mostrar já o cutoff aqui, a gente pode falar que os valores que estão sendo mostrados ali, eles não são tão fidedignos, né? Batendo o olho aqui, eu vi que ali você já deixou a pressão de pulso, né? Que o pessoal já deve ser mais familiarizado ali. E ali eu vi que existem duas diastólicas, né? Tem a real e tem uma linha que passa na incisura dicrótica. Isso, que é a DAP ali, que é Diastolic Arterial Pressure, né? A gente coloca a DAP, é aquela nomenclatura que eu já dei lá na aula do BIA. E tem a DAP 0, que é a pressão que foi gerada ali na onda de deflexão diastólica do meu paciente, né? É o conceito ali daquele fenômeno de Windkessel, né? O ventrículo enche de sangue, né? Começa a contrair na contração isovolumétrica até que a pressão dentro do ventrículo
supera a pressão na raiz da aorta. Abre a raiz da aorta, aquele volume sistólico passa lá para o meu vaso. Chegando no vaso, ele distende o vaso e o vaso tende a fazer aquele recoil elástico. Vai injetar sangue para frente, sangue para trás, que vai gerar a onda de deflexão diastólica, cisura dicrótica e vai perfundir coronária. Beleza? Essa DAP0 é exatamente a pressão gerada por essa onda de deflexão. Tá? Como é que isso aqui funciona? Basicamente é o seguinte, se o vaso está lá frouxão, né, vasoplégico, ele não vai ter esse recoil elástico para ejetar para trás de forma satisfatória, né? Então essa DAP0 ela tende a cair, tá? E ao mesmo tempo, a pressão de pulso é aquela pressão de pulso extremamente alargada, daquele paciente que tem ali aquela pressão super divergente, tá lá com 120 de sistólica mais 35 de diastólica, entendeu? Então a pressão de pulso tende a alargar. Quando você correlaciona os dois, a gente tem esse valor, que é o Dykes percentual. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pode soltar aí, Jonathan. Já tá rolando. Ó, já. Esse Dykes percentual, ele tá ali. É a DAP0 menos a DAP sobre a pressão de pulso. A DAP0 menos a DAP, ela é como se fosse uma pressão de pulso durante o diástole, concorda? Sim. Então, como se fosse a pressão de pulso diastólica sobre a pressão de pulso sistólica, tá? O valor de referência dele normal é acima de 35%, tá? Menor do que 35%, a gente diz que o paciente provavelmente está em estado hiperdinâmico, vasoplégico, que a gente não pode confiar muito nos valores da monitorização minimamente vazia. Então é por isso que você falou que batendo o olho dá para ter uma noção, porque olhando daqui, eu imagino que, cara, se a DAP0 tiver ali no terço inferior já, lá mais perto da DAP, então provavelmente essa proporção vai estar bem menor que 35%. É o que está sendo mostrado ali, ó, tá vendo? Ó, a DAP0 para a DAP na parte de cima, naquela curva de cima que é uma curva normal, tá fazendo ali como se fosse uma pressão de pulso diastólica normal. Então, ali embaixo não, tá curtinho, tá entendi. vendo? Perdeu essa deflexão diastólica. Entendi. Então só para a gente reorganizar o raciocínio aqui, a gente começou a falar aqui de análise de contorno de onda de pulso, de monitores, entrou naquela polêmica lá, fala, não, mas eu estou usando nora, dose alta, vasopressina, como que eu vou confiar nessa minha onda de contorno aí? Aqui é exatamente para isso. Então, esse Dykes percentual ajuda bastante. Você tem um parâmetro para olhar de forma objetiva, definir, cara, esse vaso aqui ele tá tão frouxo, tá tão complacente que ele não está gerando ali aquela reflexão, né, daquele volume que o coração andou para frente, a incisura dicrótica quase desapareceu, está lá embaixo. E aí você perde parâmetro. Esse aqui eu não vou confiar para tomar alguma medida com base pelo menos monitor. Ali no VVS da UTPP não dá para confiar não, mas débito até vai, assim, é um pouquinho mais fidedigno, mas agora ter essa confiança assim, para você classificar, bater martelo, aí já meio que perde parâmetro mesmo, né? Então, imagina aqui que a gente está pensando em vasoplegia, nosso paciente está saindo de SEC. Tem monitorização? Isso. Eu estou pensando aqui exatamente na monitorização, tanto para dificultar como para a gente discutir um pouquinho mais de forma avançada. Então, imagina que a gente tem um monitor que ajuda a gente ou a saber se o problema não é volume, ou um monitor que diga para a gente que, olha, tua prova de volume aqui deu bom, deu ruim, não deu certo, não adiantou. Ou então que eu bato o olho e falo, cara, esse débito está altíssimo, já tenho aqui minha resistência vascular sistêmica de 250, 300, muito baixa. Já fala totalmente a favor de vasoplegia. Mas assim, eu quero saber se realmente não vai mudar nada se eu fizer um volume aqui. Essa parte, quando você não tem ali exatamente a resistência vascular sistêmica do paciente, é um pouco complicado da gente diferenciar hipovolemia de vasoplegia. Isso é comum, acho que é uma dúvida que muita gente tem quando tem um caso de vasoplegia ali na saída de SEC. Faço volume vasopressor, faço só vasopressor, não sei, tá? Por quê? Porque normalmente esses pacientes vão ser fluido responsivos, né? Às vezes até mais do que hipovolêmico, vão ser super fluido responsivos, as variações ali da análise da onda de pulso vai ser super acentuada,
né, do paciente vasoplégico, e as pressões de enchimento também vão estar reduzidas. Por quê? Você está fazendo aquele pool periférico, é igual na RAC, por exemplo. Faz ali a vasodilatação dos vasos de capacitância, das vênulas, né? E o sangue fica retesado na periferia mesmo. Então, o retorno venoso simula pra gente como se fosse uma hipovolemia. Então, você tem uma hipovolemia relativa, porque globalmente existe volume dentro dos vasos, mas só que eles estão lá parados no vaso de capacitância, não está chegando aqui para encher o lado direito do coração. E, obviamente, se você usar um parâmetro dinâmico, que vai te dizer se aquele paciente responderia, teoricamente, ao aumento da pré-carga, ele vai te dizer que sim. E aí? Aí que começa a complicar um pouquinho, né? O que a gente tem hoje que talvez seja o mais validado para a gente diferenciar um do outro? A gente tem o IEDIN, que a gente chama aqui no Brasil, né? Que é aquela relação ali do delta PP com VVS. Tem aparelho que já te dá, tem aparelho que vai te dar o delta PP VVS, vai fazer a relação, a continha simples, tá? Esse valor, quando ele está abaixo de 0,8, a gente diz que é vasoplegia. Acima de 1, a gente diz que é hipovolemia. Tem lugar que fala que é abaixo de 0,7 e acima de 1,2. Você vai encontrar isso na literatura também. Eu uso esses cutoffs de 0,8 e de 1. Eu tento deixar uma gray zone ali um pouquinho menor, tá? Entre esses dois valores, independente do que você viu na literatura, vai ser sempre a gray zone, você não vai ter certeza de nada. Como é que isso aí funciona? É como se você estivesse testando o Frankenstein do vaso, tá ligado? Isso é muito doido. Tipo, o paciente está lá sob pressão positiva, certo? Ele inspira sob pressão positiva, você recruta aquela água intravascular pulmonar, por conta do aumento da pressão dentro do pulmão, vai jogar aquele sangue lá para o átrio esquerdo, o átrio esquerdo vai aumentar a pré-carga do ventrículo esquerdo, se ele for fluido responsivo, ele vai aumentar o volume sistólico, certo? Que é o meu VVS. Quando ocorre esse aumento dentro do meu ventrículo esquerdo, e a gente sabe que está lá o nosso coração ejetando sangue toda hora lá para a nossa raiz da aorta, o ideal é que o nosso vaso também perpetue esse aumento que aconteceu durante a inspiração sob pressão positiva, né? A gente está testando o vaso para ver como que está o tônus vascular dele. Se aumentou, ele também tem que distender, né? Aquela transmissão de energia potencial para energia cinética. Ele distende, faz o recoil elástico dele e ejeta o sangue para frente, que é o que a gente vai analisar lá na nossa curva de pressão arterial. Ele tem que perpetuar essa variação que a gente está vendo no nosso VVS, tá? Quais são as situações aqui que podem acontecer? Se o vaso está frouxo, ele não vai perpetuar, ele vai ter uma variação ali da minha delta PP menor do que a variação que estava lá no VVS. Então vai dar menor que 0,8. Menor que 0,8. A gente tem uma redução do tônus vascular aí que não vai dar conta de manter aquela pressão mesmo com volume sistólico adequado até supra-fisiológico. Você tem aquela cascatazinha aí pra gente deixar mais visual essa questão do... Qual que é? Da elastância arterial? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem um paciente que está lá, está instável e é fluido responsivo. Aí você vai lá analisar o EADIN, né? O EADIN, por exemplo, ali nesse monitor ali, ó, tá de 0,7, tá? Tá menor do que 0,8. Então o paciente provavelmente está vasoplégico. O que a literatura fala pra gente? Quando tá menor do que 0,8, você vai dar vasopressor e volume. Quando tá maior do que 1, você vai dar só volume, tá? Ah, Luiz, vou dar volume para todo mundo? Com aquelas ressalvas, fazer os steps para avaliação de pré-carga do paciente, né? Não vai sair tacando volume sem fazer uma análise um pouco mais minuciosa. A parte que eu acho mais interessante disso aí é que realmente, às vezes você tem um paciente que está ali instável, não tem uma monitorização avançada e ele responde a volume. Então você não sabe como que está a elastância arterial dele, como que está o tônus vascular. Às vezes você fica satisfeito ali, só com aquela melhora transitória devido ao volume, porém você nem sabia que ele estava naquele braço ali, que tinha um EAD menor que 0,8, que o tônus vascular dele estava reduzido e que na verdade ele precisa também de vasopressor, né? Isso aqui é aquele clássico daquele estudo do Krog lá, né? Tipo, ele fala no finalzinho do artigo. Você vai dar o volume para aumentar o volume não estressado do vaso, né? Aumentar a pressão média de enchimento sistêmico. Aí você dá o vasopressor para ele retornar, fazer aumentar aquele recoil elástico e aumentar o volume estressado, diminuindo o volume não estressado.
E aí vai recrutar sangue em direção ao nosso coração. Então ele vai ajudar ali no meu retorno venoso também. Entendeu? Entendi. Então aqui a gente já falou um pouco de definição, já falou como que a gente consegue fugir um pouquinho dessa armadilha aí, de saber se é volume, se é tônus vascular, se é os dois, que geralmente tem os dois componentes, né? Quando é uma vasoplegia grave, porque por mais que o paciente não tenha uma hipovolemia absoluta, a vasodilatação é tão gigantesca que aquele volume ali não vai resolver nada, não vai voltar pro coração, né? E aí, tem uma figura que eu acho bem legal, já vi em alguns artigos aí, que ela meio que resume o que faz um vaso ter um tônus adequado e dá pra gente concentrar quase que basicamente tudo em duas vias. De um lado ali, o que faz o vaso ficar duro, fechar, ficar firme? Cálcio. Quase cálcio que tudo, é o final de tudo ali. Quase que tudo, de alguma forma, por mais que mude o receptor, a via final vai ser cálcio livre dentro do citoplasma, citosol ali. E, por outro lado, o que faz um vaso dilatar? Quase tudo que a gente usa, que tem disponível, vai mexer com o óxido nítrico. Então, você tem aquela figurinha aí pra gente deixar isso mais visual e começar a falar de drogas aqui, que a gente vai saber onde que cada uma delas atua, por que a gente usa, se vale ou não a pena essa tentativa de mudar de droga para tentar agir em outro receptor ali. Aqui, ó. Essa aqui... Solta pra gente aí, Jonathan. Boa. Essa aqui é aquela clássica ali dos agonistas ali, dos receptores acoplados à proteína G, né? Aí tem angiotensina 2, tem vasopressina, noradrenalina, né? É aquela via ali da PIP2, PIP3 com diacilglicerol, que vai chegar lá, aumentar a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático do músculo vascular. E tem esses dois receptores ali também, o ROC e o VSCC, que também influenciam no aumento do cálcio intracelular, desculpa. Que vai fazer a vasoconstricção. É isso que é a via final ali de praticamente tudo que a gente usa. Então só aqui a gente vai ter receptor alfa 1, vai ter receptor de angiotensina 2, que a gente vai falar um pouco mais dela lá na frente. Tem, obviamente, aquela questão ali do cortisol, né? Que o nosso próprio corpo, né, em situação de estresse, produz cortisol. Isso. E ele vai ajudar ali, mais que na sensibilização, né, desse receptor, no esgotamento dele, que não adianta você, coloca uma catecolamina exógena ali, mas não tem cortisol endógeno, mas já foi tudo, já acabou tudo. Aquele paciente que está séptico, vasoplégico, não tem mais de onde tirar cortisol, o vasopressor não consegue nem agir, porque o receptor não responde mais. Então a gente pode dar um cortisol ali exógeno para ele. E do outro lado ali, a gente tem a via, você consegue colocar para a gente ali também, que é a parte ali do famoso óxido nítrico, né? O corpo também, se o cortisol ajuda no estresse, olha o nosso corpo ali, a inflamação, ó, COX, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, tudo no fim das contas vai levar a vasodilatação ali, tendo o óxido nítrico como protagonista final, aí. Né? E como essa via ela é um pouco mais nova, tanto na literatura como na fisiologia, o cálcio o pessoal meio que dominou, entendia tudo bem, mas aí, cara, deve ter alguma coisa aqui, um processo mais ativo, que atua na outra via também, que não adianta a gente estar toda hora aqui tentando só fazer o cálcio segurar esse vaso aí, se tem alguma coisa acontecendo em outra via fazendo o vaso abrir. E aí que entra a questão do óxido nítrico, a gente vai falar de coisas novas, polêmicas, um pouco mais validadas, coisa que ainda... Eu nem diria invenção de moda, né? Mas algumas coisas que já foram tentadas, que não têm evidência robusta, mas a gente às vezes pode ter a decisão de acabar fazendo ou não. Então a gente já falou de definição, conceitos, viajou um pouco aí por esse território nebuloso, né? Que você é saber que é só vasoplegia, tem um componente aí de fluido no meio, precisa de volume, precisa dos dois, avançou um pouco mais a monitorização. Agora a gente vai finalizar aqui falando do manejo com as drogas, né? A gente acabou de discutir aqui tanto a via do cálcio como a via do óxido nítrico, para saber o que faz esse vaso fechar ou abrir aí. E aí vamos entrar agora, começando, obviamente, pelo básico aqui,
Eu nem vou aprofundar. Já vou presumir que a gente começou noradrenalina, isso aí pô. todo Isso mundo aí sabe. todo mundo Vai ter que começar. sabe. É a melhor evidência que existe, né? O primeiro vasopressor para você entrar, tá em todos os guidelines, até de sepsis aí. Então, beleza. Vamos presumir que a gente já tá com a nora lá no nosso Alpha 1, beleza. E já presumir com também nora. que a gente resolveu ali o basicão, né? Não pode ter hipocalcemia, também não Acidose. pode ter acidose, que a gente sabe ali, pô, o cálcio é o principal ali de todas as vias de sinalização. Acidose, a gente sabe que piora ali a sensibilidade do receptor, principalmente do alfa, né? E a questão da anemia, uma coisa interessante, isso aí é bastante polêmico também, tem-se dito que no paciente vasoplégico se preconize um valor de cutoff ali, um cutoff da hemoglobina acima de 9, tá? Isso é por causa daquelas propriedades reológicas do sangue. Tipo, quando ele está muito ralo, o fluxo tende a ficar mais turbilhonado. Aí esse turbilhonamento faz esse exalhamento ali do glicocálix, do endotélio, e o próprio endotélio vai liberar um tanto de substâncias, uma delas, óxido nítrico. Entendeu? Entendi. Para fazer vasodilatação. Então, teoricamente, nesse paciente, que você provavelmente já fez volume, talvez até passou do razoável ali em volume, já encharcou esse paciente, ele já tem um endotélio mais inflamado, e aí se ele tiver anemia, vai fazer um fluxo mais turbilhonado, vai agredir mais ainda aquele endotélio, e aí entra aquela bola de neve, lesão de glicocálix, tudo de volume vai ser perdido pro terceiro espaço. Consegui fechar o vaso, mas está perdendo o volume do terceiro espaço. Então, nosso pacote inicial aí foi resolver deixar o cálcio ali dentro da faixa, corrigiu a acidose e também foi um pouquinho para cima com esse cutoff de hemoglobina e deixou a hemoglobina acima de 9. Né? Então, polêmico beleza. também, Polêmico, mas vamos presumir que a gente fez isso tudo, entregou esse pacote inicial aí. Já estamos com noradrenalina. Então a gente já tem o nosso kit básico ali, feijão com arroz e noradrenalina. Aí entra um outro ponto que já é quase que martelo batido, né, em relação à evidência. Beleza, qual que é a segunda droga? Vasopressina. Mas aí, quando que você entra com a vasopressina e qual que é a dose? Olha, te falar a verdade, cada dia mais eu tendo a começá-la mais cedo, né? Primeiro porque ela tem um pico de ação um pouquinho mais tardio, né? Ela demora para ter o pico de ação ali uns 40 minutos. Então, assim, se você quer ter o efeito da vasopressina, você tem que começar ela um pouco mais cedo. Liga ali a nora, óbvio, para poder resolver o problema do paciente e liga a vasopressina junto. Tá, mas quando você vai olhar na literatura, quando que você vai começar a vasopressina? Quais são os pacientes que a gente começa mais precoce e quais são os pacientes que a gente começa de forma mais tardia? O que é tardio e o que é precoce hoje em dia? Precoce é quando você começa ela a partir do momento que você atinge ali a dose de noradrenalina maior do que 0,1 micrograma por minuto. Quais são os pacientes que a gente normalmente começa nessa faixa de dose de noradrenalina? A associação com a vasopressina. Paciente, por exemplo, com IVD. Né? A gente já discutiu isso lá na aula de ventrículo direito. A gente sabe que a vasculatura pulmonar ela tem pouco receptor a vasopressina. Então, diferente da nora, quando você aumenta a dose dela, ela não vai aumentar tanto a resistência vascular pulmonar. Por isso que ela seria o nosso vasopressor ali de escolha nessas situações. Por isso que a gente começa ela de forma mais precoce. Mas também não dá para começar só ela demora para ter pico de ação. Então você liga a nora junto. Via de regra, os outros pacientes acima de 0,3 micrograma por minuto. Tá? E aí nessa situação, tem aqueles trabalhos que mostraram associação de vasopressina com corticoide, que você também vai associar o corticoide junto à vasopressina. Começou a vasopressina, começa o corticoide. Tá? Parece que tem um efeito sinérgico ali quando você começa os dois. Entendi. Então vamos evoluindo aqui. A gente já está com nora, já está com vasopressina. Vamos presumir que a gente está com a nora ali a 0,3, está com vasopressina. Começou também o nosso corticoide para dar meio que um cortisol exógeno ali, que não adianta nada, né, se aquele receptor não responder. E agora a gente começa a entrar numa zona um pouco mais nebulosa em relação à evidência. Aquele caso que eu comentei lá no início, por exemplo, que era endocardite grave para fazer a cirurgia cardíaca, você já começa a pensar naquele pacote, tanto no pacote que a literatura te recomenda, quanto no pacote que existe no seu serviço, né? No seu hospital, que a gente vai começar a entrar em coisas mais novas aqui.
talvez a menos nova dela seja aquela via que a gente falou. A gente já mexeu muito no cálcio aqui, já está com receptor V1, vasopressina, está mexendo no alfa-1 com a nora, está ajudando esse receptor a responder ali, usando o nosso cortisol exógeno, nossa hidrocortisona. E agora a gente quer fazer com que o óxido nítrico não atrapalhe, né? Todo esse trabalho que a gente está tendo para fechar o vaso, a gente não quer que o óxido nítrico atrapalhe ele do outro lado. E aí entra o mais famoso, digamos assim, ou nem sei se pela fama ou pela disponibilidade, que é o azul de metileno. Quando que você iniciaria o azul de metileno? O azul de metileno hoje a gente começa quando a gente está com aquelas doses já muito altas de nora. A dose muito alta de nora hoje em dia, acima de 0,5 micrograma por minuto, e a vasopressina já otimizada. Então, com esses dois valores de vasopressor, tanto da noradrenalina quanto da vasopressina, aí você começa o azul de metileno. Para quem nunca usou, é só fazer uma ampola para cada 10 quilos, a conta da S, mais ou menos. Tá? Você vai fazer lá o azul de metileno. Tá? Só tem que tomar cuidado com alguns pacientes. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência ventricular direita, a gente quer que o óxido nítrico esteja atuando na resistência vascular pulmonar dele. Então, a gente dá o azul de metileno, talvez possa prejudicar o VD. Coisa muito comum hoje em dia, paciente que usa inibidor de recaptação de serotonina, ou menos comum, IMAL, inibidor da monoaminoxidase. O azul de metileno, ele é um potente inibidor da monoaminoxidase. Tá? Então, se você usa ele em associação com outras drogas que tem esse mesmo efeito, você pode ter uma síndrome serotoninérgica central. Se você lembra, a gente teve um caso lá no HC. Sim, que foi aquela coisa, de opioide. Né? Era hipertermia maligna, não era? Exato. Era serotoninérgica. E ficou como serotoninérgica central, né? Que é um caso muito grave. Outra população que a gente tem que tomar cuidado são os pacientes com deficiência de G6PD. Né? O azul de metileno, inclusive, é tratamento ali da methemoglobinемia, ele vai atuar lá na questão do NAD, NADH, né? E vai consumir G6PD. Esses pacientes eles vão fazer hemólise em vigência do azul de metileno. Então tem que tomar cuidado quando você vai fazer azul de metileno para homem e principalmente para afrodescendente. Afrodescendente no Brasil é um pouco mais complicado, né? Todo mundo é misturado. A gente é muito miscigenado, né? Então não tem como você tomar essa decisão. Agora, sexo masculino é porque é ligado ao cromossomo X. Então é muito mais comum a gente encontrar em sexo masculino. Então, assim, faz nessa população, mas avalia se não está aparecendo um caso meio esquisito ali de hemólise, né? Que pode levar até nosso paciente a óbito nessa situação. Entendi. Né? Eu acho que talvez o azul de metileno seja a última coisa que a gente vai falar aqui que é disponível, digamos que de forma, sei lá, tá à vontade. Vai na farmácia e pega isso aqui. Beleza. Hidroxicobalamina. Por que e quando usaria essa? Hoje em dia, o ideal é que você use a hidroxicobalamina no lugar do azul de metileno. Ou se você não resolveu com o azul de metileno, você pode usar a hidroxicobalamina. Os dois vão atuar de forma semelhante. Eles são scavengers do óxido nítrico e são inibidores da óxido nítrico sintetase induzido. Tá? Você pode usar em qualquer uma dessas situações, em substituição ou como terapia de quadro clínico refratário. Inclusive, pode ter alguém assistindo aqui e fala assim, cara, nunca vi na minha vida hidroxicobalamina. Olha, ela pode até existir no seu hospital, você que não sabe. E o motivo disso, infelizmente, foi uma tragédia. Foi aquela tragédia que a gente teve lá na Boate Kiss, né? Boate Kiss, por causa da intoxicação de cianeto. Desde então, a grande maioria dos centros de intoxicação tem cianokit por conta dessa situação. Então, se você for procurar cianokit, né, que é a hidroxicobalamina venosa no seu hospital, provavelmente você vai achar lá no setor de intoxicação. Entendeu? Inclusive você já usou, né? Eu usei lá no João 23. Né? Era uma vasoplegia, mas era um paciente secundária politrauma. Era um paciente inflamadão e aí a gente usou. Entendi. E aí, algumas coisas você até tem evidência mais robusta, mas a disponibilidade da droga é bem complicada, né? Que é o caso da angiotensina 2. Angiotensina 2. Se atuar ali no receptor AT2, outro receptor. Se já está no V1 com a vasopressina, já tem ali o alfa com a nora. Ainda tem receptor? Tem.
receptor de angiotensina 2, que óbvio que é o nosso, que nosso corpo também Aham. produz naturalmente aí, né? Alguns antipertensivos bloqueiam a cascata para você não ter ele. Já existe a droga, eu não, como que chama mesmo a apresentação dela? Não sei, nunca Eu vi. não sei, nunca vi. A gente nem tem no Brasil essa droga, né? Nunca vi. Mas é importante a gente falar aqui que já existe evidência. Ela é uma droga extremamente potente, ela pode ser utilizada ali como terapia de resgate, ou também no lugar do azul de metileno quando você chega nessa fase de pensar em fazer azul de metileno, né? Só tem que tomar um cuidado com a angiotensina 2, parece que ela aumentou evento tromboembólico nos pacientes. Então, o paciente tem um alto risco para trombose, o ideal é evitar ela. Vou te dar um exemplo, você está na cirurgia cardíaca, é uma revascularização. Entendeu? Você não quer que a ponte trombose nem a pau. Você não vai fazer, vai evitar, né, no caso, fazer a angiotensina 2, né? Então, só tem que tomar cuidado com isso. Mas, assim, de qualquer forma, eu nunca vi, eu acredito que no Brasil ainda não tenha, mas as evidências mostram que tem um resultado bacana com esse tipo de terapia de resgate. Entendi. Então vamos imaginar que a gente está no melhor lugar do mundo aqui, a gente tem tudo. Já apareceu de tudo aqui na nossa sala, já abrimos Cianokit, tem angiotensina 2. E ainda assim, o nosso paciente aqui não conseguiu ser resgatado aqui desse quadro vasoplégico grave. Os parâmetros que a gente tem de hemodinâmica deles aqui estão lateralizando ou estão degringolando. E aí entra alguma coisa que até... eu nem diria polêmica, porque assim, a gente considera meio que polêmica alguma coisa que alguém já usa e outra coisa que alguém não usa, que está esperando a evidência mais robusta, que é o caso aí das vitaminas, cara. E aí, você já usou? O que você já usei, leu claro em relação à usei, vitamina? todo mundo já usou. Que é aquela coisa, né? Ainda mais pra ser vitamina, tem a fama de não fazer mal. Então você lê um artigo ali, alguém vai lá ler o artigo, pô, vasoplegia, tem aqui vitamina C, age ali, tiamina, e aí? Você já usou? O que você já leu? Isso aí é desde 2017, que ela chamava de solução de Palmaric, né? Era hidrocortisona, vitamina C e tiamina. Tiamina usa para entrar naquela via do piruvato e diminuir o lactato, basicamente isso. Ela funciona dessa forma. E a questão da vitamina C, ela é utilizada também como um scavenger de radical livre, ela é um antioxidante. Funcionaria também como um sensibilizador dos receptores, dos vasopressores, e também como uma coenzima da produção das aminas vasoativas, né, das catecolaminas. Essa seria o efeito teórico dela ali que melhoraria pra gente. Ela tem esse efeito, mas será que melhora? Até hoje não conseguiram provar nada, tá? Mas é aquilo, às vezes você tá lá desesperado, é um negócio que normalmente não faz mal, você acaba fazendo, né? Mas é bem questionável, sabe? Talvez valha a pena você pesquisar alguma outra causa que possa estar influenciando. Normalmente é aquela causa de base que eu vejo. Cálcio, acidose, anemia, essas 3 coisas ainda não foram tratadas. Entendi. Quando eu vejo alguém passando aperto com vasoplegia, então, geralmente você já fez o pacote inteiro, já até tá chegando no limite da evidência ali, quando você vai ver, chegou aqui um exame que tá com hemoglobina de 6,5. Exato. E aí, opa, pode ser isso, um cálcio baixo. Acidose, que às vezes vale a pena fazer um biquezinho ali. Cálcio de 0,8, 0,9. Isso que eu ia te perguntar, já que a tiamina vai agir ali, por que não e quando fazer ou não fazer bicarbonato nesse caso aí? Cara, a questão do bicarbonato, ele tem alguns efeitos deletérios muito ruins, assim, né? Primeiro, pernatremia, é um efeito bastante indesejável, né? Agora, um outro efeito que é extremamente indesejável para a gente é aquela questão da acidose intracelular paradoxal, né? Que a gente tem basicamente 2 transportadores ali envolvidos nessa via na nossa membrana, né? A sódio potássio ATPase e a NHE1. Sódio potássio ATPase, a gente, pelo nome dela, já sabe que ela depende de quê? De ATP. O paciente está chocado, não está funcionando legal, beleza? Quando você dá já a NHE1 funciona legalzinho. Quando você dá o bicarbonato para o paciente, ele faz aquela questão toda, vai associar ali OH+, né? Vai se dissociar em água e CO2 passa pela membrana, entra lá dentro da célula ele
pega o H+ de novo, tá? Ele vai juntar lá, vai fazer bicarbonato e H+. Esse bicarbonato entra naquela dança dos cloretos, tá? Simples para a célula lidar com aquilo. Só que o H+, ele precisa trocar com o sódio lá no NHE1, que está funcionando. O NHE1 ele vai jogar sódio para dentro e vai jogar H+ para fora. Só que o contrabalanceio desse sódio que está dentro da minha célula depende da sódio-potássio TPase, que não está funcionando, porque não então tem vai O2. acumulando sódio dentro da célula e a célula morre por apoptose. Entendeu? Esse que é o grande problema do bicarbonato. Tá? Tanto que, pô, é esse CO2 que sobe aí, que entra na célula. Que a gente vê lá na EtCO2 ela subindo quando a gente faz o bicarbonato, que não é legal no estado de choque. Então, assim, mas faz com parcimônia. Qual paciente que você vai fazer? Exatamente nesse aí, que tá com um pH meio chinfrinho ali, 7,15, 7,19. Só que você vê que a mina tá comendo solta lá, bicho. Aí esse paciente você faz, vai lá, faz 1 por quilo, vê como é que fica, vê se ele responde, vê se melhora um pouquinho, entendeu? Esse paciente aí talvez valha a pena fazer bicarbonato. Entendi. E uma última pincelada aqui, já que você falou do cálcio, uma coisa que é comum, eu já vi algumas vezes, né? Infelizmente por indisponibilidade ali do cloreto de cálcio, é você precisar usar gluconato, só que o paciente totalmente mal perfundido ali, você não tem um fígado para liberar aquele cálcio ali, Isso é interessante. Você não consegue corrigir. É porque isso aí é um conceito que a gente tem, de que o gluconato ele precisa lá do fígado. Tem um trabalho, cara, de 94, que fizeram dosagem dos pacientes em fase anepática do transplante hepático, usando gluconato e cloreto. Tem esse artigo no UpToDate. Não tem diferença, contanto que você mantém a proporção de 1:3 ali, entendeu? A cada 1 cloreto, 3 gluconatos, seria basicamente isso. Entendi. Então ele meio que presume que tem algum sítio extrahepático que também consegue quebrar e jogar o cálcio, mesmo sem um fígado funcionando. Oh, interessante esse artigo aí. Acho que é 94, é bem antigo. O difícil é você ter coragem, né, de ter os dois ali na sala e falou, não, pode usar... Chocadão a gente pode usar o cloreto, né? Acaba que no fim das contas, chocadão você usa cloreto, né? Mas só para dar essa pincelada aí para a vida e para a prova, né? Que se um dia te perguntarem, para a prova principalmente, né? Você vai preferir usar o cloreto, que no paciente chocado você não vai contar com a perfusão hepática perfeita e um fígado conseguindo quebrar e jogar o cálcio ali na circulação. Então, pessoal, era isso. Acho que foi muita informação aqui e a gente está totalmente à disposição no direct, no WhatsApp, lá no fórum da aula, no chat do YouTube aqui. Segue o Honest Review no YouTube, segue a gente no Spotify. Se você teve curiosidade de aprofundar em algum desses temas aqui, os subtemas, quer dar, por exemplo, uma aprofundada em quem é esse cara das vitaminas aí que inventou um protocolo, tudo isso aqui tem artigo, pede pra gente esse artigo que a gente te envia. A gente separou aqui nessa semana, né, uns 10, 12 artigos interessantes aqui para saber o que tinha de novo, dar uma revisitada nessas polêmicas, né? Porque as coisas que não geram evidência robusta, você lê, deixa elas guardadas aqui, né? Mas assim, para discutir, é sempre interessante a gente voltar nelas e entender, né, quais são as tendências, porque eu lembro que a gente lá na residência ainda, né? Para quem não sabe, o Luiz foi meu R+, aqui. A gente estava discutindo um glicocálix ali em 2018, 2019. Engraçado, né, bicho? E aí você olha aquilo ali e fala, pô, interessante. Passa 3 anos, nunca mais ouvi falar. Daqui a pouco, opa, lembra do glicocálix ali. Então, é sempre interessante. Você que tiver essa curiosidade aí, pede a gente aí de onde a gente tirou essa informação, qual que foi o artigo. E até isso gera meio que uma bola de neve de discussão bem legal, né? Sim. Então, tamo junto. Até a próxima e... é isso aí. Pera aí. Semana que vem, CBA aqui em Belo Horizonte. Passar lá no estande para tomar um cafezinho com a gente, viu? Boa, bora tomar... A gente se encontra semana que vem. Bora tomar um café com Dex. E o shopping depois também para ficar bacana. Boa. Belo Horizonte. Shopping só depois que acabar as palestras, hein? Tá liberado. Falou, galera. Valeu, galera.